Eis aí uma boa pergunta. Por que usar frações se podemos usar números decimais? O que você acha? Bom, para responder esta pergunta, precisamos fazer uma conta. Vamos transformar a fração 2/3 em um número decimal. 2 dividido por 3, olha só que interessante. 0,666. A divisão não acaba nunca. Esses números que possuem algarismos que se repetem infinitamente são chamados dízimas periódicas. E é por isso que usamos as frações. Você consegue imaginar como deve ser difícil fazer uma conta usando uma dízima periódica? Essa dízima é realmente muito incômoda na hora de fazer contas. É por isso que a gente deve saber como calcular usando as frações. Conta com frações? Calma, fica tranquila. A primeira coisa importante a fazer é recordar uma propriedade das frações. Uma fração não se altera quando multiplicamos ou dividimos o numerador pelo mesmo número. Vamos conferir essa propriedade na prática. Eu acabei de dividir um sarrafo de 2 metros em 15 partes iguais. Ou seja, cada um desses pedacinhos vale 2 quinzeavos. Então nós temos aqui 2 sarrafos de 2 metros. Um dividido em 15 partes iguais e outro em 5 partes iguais. Um pedaço de 2 quintos é igual a 1, 2, 3 pedaços de 2 quinzeavos. Ou 2 mais 2 mais 2 sobre 15 é igual a 6 quinzeavos. Ou seja, 2 quintos igual a 6 quinzeavos. Vamos comprovar isso usando a propriedade. É só pegar os 2 quintos e multiplicar o número de cima e o de baixo por 3. Veja, 6 quinzeavos. Agora o contrário. Se eu dividir o numerador e o denominador de 6 quinzeavos por 3, o que acontece? Tá na cara que vai dar 2 quintos. 2 quintos é igual a 6 quinzeavos. A propriedade eu já entendi, tá certo, né, amiga? Tá. Agora eu queria, assim, um exemplo mais prático. Um exemplo mais prático? Deixa eu ver. Já sei. Pensa na seguinte situação. A situação é essa. Eu gasto 1/6 do meu salário com passagens de ônibus e gasto 2 quintos com a alimentação. Eu queria saber, em fração, quanto eu estou gastando do meu salário em transportes e alimentação. Soma de 2 frações. E agora, como enfrentar essa situação? É muito simples. A primeira coisa a fazer numa soma de frações é igualar os seus denominadores, que são os números que estão embaixo. Nesse caso, o 6 e o 5. Como fazer isso? É só aplicar aquela propriedade das frações. Vamos multiplicar 1/6 por 5, denominador e numerador. Resultado, 5 trintaavos. Agora é a vez do 2 quintos. Para ficar com o mesmo denominador, temos que multiplicar em cima e embaixo por 6, ou seja, 12 trintaavos. Quer dizer que 1/6 mais 2 quintos é igual a 5 trintaavos mais 12 trintaavos, que é igual a... Agora ficou fácil, viu? 17 trintaavos. É isso que aquele operário gasta do salário dele com transporte e alimentação. Certo. E 17 trintaavos é mais ou é menos que a metade do salário? Bom, pensa comigo. A metade de 30 é 15. Então 15 trintaavos seria a metade. Certo. Mas como é 17 trintaavos, então um pouquinho mais da metade. Gostou? Certo, adorei. Vamos imaginar outro exemplo? Vamos ver se a gente encontra algum exemplo prático aqui nessa casa lotérica.
Oi, você joga sempre na Loteria Federal? Sempre jogo na loteria. Às vezes. Sempre eu jogo. Quantas frações você costuma comprar? 5, 6. 5. E se o bilhete for premiado, qual a fração que você tem direito? Aqui, nesse daqui, 250 mil, eu vou ganhar 50 mil reais. 50 mil reais, que equivale à fração do bilhete total. E atenção, hein, nós estamos aqui com um felizardo que acabou de ser premiado, só que ele tá com uma dúvida bem prática. Ele comprou 7 frações do bilhete. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 20avos do bilhete que foi premiado. Mas ele comprou com mais 2 amigos. E aí, como é que fica o prêmio? Pois é, o prêmio vai se dividir em 3, mas agora eu quero saber qual é a fração que eu tenho direito. E agora, como descobrir a que fração do prêmio esse cidadão tem direito? Será que você consegue decidir? É claro que sim. Basta fazer uma multiplicação de frações. E para fazer uma multiplicação, é só seguir a regra. Regra da multiplicação de frações. Para multiplicar frações, multiplique os numeradores e os denominadores. Vamos ver o exemplo prático do nosso felizardo que ganhou na loteria. 7 pedaços do bilhete premiado dão direito a 7 20avos do prêmio. Só que ele vai ter que dividir o ganho com 2 amigos. Ou seja, ele vai ficar com 1/3 dos 7 20avos. Então é só fazer 7 20avos vezes 1/3. Conforme a regra, multiplicar os números de cima, 7 vezes 1, 7. E os de baixo, 20 vezes 3 é igual a 60. 7 60avos do prêmio? Então ele não é tão felizardo assim, vai. Querida, isso é só um exemplo. O importante é o seguinte, você entendeu? Tudinho. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, vimos que uma fração é um número. E mais, vimos que ela pode ser transformada em um número decimal. Recordamos que uma fração não se altera quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Trata-se de uma propriedade das frações muito útil na hora de fazer cálculos. Para somar frações, por exemplo, vimos que é preciso antes igualar os denominadores, os números de baixo. Por último, verificamos que multiplicação de frações deve ser feita multiplicando numerador por numerador e denominador por denominador. 2/5 da produção combinada, 20 dias depois da assinatura deste contrato. Cidinha, presta atenção! Desculpe, ela tem razão. Para aprender, a gente tem que prestar atenção. É por isso que agora você deve ler seu livro de matemática bem atento. Aí você vai entender tudinho.